Olha, e a gente segue então falando sobre nossas conversas mais cedo. A Jovem Pan conversou com a doutora Carolina Cursi, que é ginecologista e obstetra, sobre a amamentação e coronavírus. Afinal, quais são os cuidados que as mães devem ter na hora de amamentar? A entrevista é de Ricardo Arcon e Fausto Favara. Doutora, para começar nossa conversa aqui, o que mudou no dia a dia hospitalar em relação às pessoas que vão lá no hospital por causa das consultas, fazendo ali o acompanhamento da gestação? Como é que a rotina de vocês médicos e também dos pais ou dos futuros pais tem sido alterada? Então é assim, primeira orientação que a gente fala é não suspender o pré-natal, né? Isso é muito importante. A gente foi totalmente orientado na questão de higienização dos consultórios, na questão da gente espaçar as consultas, né? Então, se faz uma consulta, um intervalo de 1 hora que a gente marca as pacientes para poder fazer a limpeza após esse atendimento, né? Por exemplo, lá no consultório, a gente está com toda essa organização e o foco são sempre as gestantes neste momento, porque elas não podem parar o pré-natal, tá? Então, a gente está sendo orientado nessa questão de higienização entre um paciente e outro. Não pode ir, é claro, gestação, pré-natal, todo mundo quer ir com vários acompanhantes, então, neste momento, a gente restringiu, principalmente porque sogro, sogra, vovô, vovó tem uma idade mais avançada, então a gente pede para não tirá-los de casa neste momento para ir para o pré-natal, né? Então a gente tem toda uma rotina, até mesmo para o próprio paciente, quando entra no consultório, para poder realizar a consulta. Doutora Carolina, é o Fausto Favara que está falando. Boa tarde, doutora. Doutora, é algo muito pessoal que eu vou lhe perguntar, mas que serve para os ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da Jovem Pan. A minha cunhada, ela é médica e o meu irmão é médico. O meu irmão vai ficar por cerca de mais de um mês aí sem ver a minha cunhada e também o filho dele de 2 anos. E ela está grávida de 2 meses. E para essas crianças, para esse início de gestação, como é que funciona para a mãe? Qual é o risco da mãe que, de repente, acaba se infectando com o coronavírus? Existe algum tipo de risco a mais para essa mãe ou para essa criança? Então, a gente ainda não tem nenhum estudo comprovando, comparando os riscos de um coronavírus no primeiro trimestre, né? O que se sabe, o que se tinha era da questão do H1N1, né? Que foi o pico em 2002 e depois em 2011, né? A gente não tem nenhum estudo falando a contaminação com coronavírus levou uma má formação fetal, né? Então, isso é importante. Se sabe agora pelos últimos estudos, eu mesma cheguei a gravar há uns 15 dias atrás, que por enquanto não tinha nenhum relato de transmissão, porém agora já tem estudos. Pouca amostragem, é muito pequena, então a gente, se for falar em medicina baseada em evidência, ainda não é uma evidência. A gente tem que entender o que é medicina baseada em evidência, quando vem com um estudo multicêntrico, randomizado, com 1.000 pacientes, e aí a gente consegue fazer uma estimativa. O que se sabe é que já tiveram gestantes realmente que fizeram a transmissão vertical, que a gente fala, quando é da mãe para o feto, mas a gente ainda não tem como falar para você, falar para sua cunhada, né? Olha, é um risco maior de abortamento, a gente ainda não tem dados científicos para te passar. Essa é uma questão que preocupava, né? Em cima disso, de amamentação, né? Para ficar bem claro para a telespectadora aqui, é que nesse momento, se a gente tá preocupado, né? A gente que não carrega ninguém. Eu imagino que a mãe, com todos os cuidados necessários, a partir do momento que ela tem o filho dela, quais os cuidados que ela deve tomar nesse exato momento, a partir do nascimento da criança, doutora? Então, é assim, com relação à amamentação, o que as sociedades orientam? Continuem com a amamentação, certo? Aquela paciente que tiver sintomas, ainda está suspeito, não tem um Covid-19 confirmado e tudo mais, o que a gente orienta? Usa uma máscara, tá?
para você diminuir a exposição do recém-nascido, mas pode amamentar, sem problema nenhum, tá? Ou o que tem como opção? Você faz a extração do leite, tá? Seja por bombinha manual, a bomba de retirada de leite manual, a bomba de retirada de leite elétrica, seja por ordenha manual, e você dá esse leite retirado, extraído para algum cuidador da casa saudável, sem nenhum sintoma, a ofertar para o seu recém-nascido. Doutora, a gente sabe que entre as pessoas que formam o grupo de risco aí para o coronavírus, que devem ficar principalmente em isolamento, tal das pessoas imunodeprimidas, né? Que tem alguma dificuldade, alguma falha no sistema imunológico, aí pode ser por doenças ou por uma má alimentação. E aí eu faço a pergunta para a senhora direcionada especificamente para as grávidas. O fato de você estar com uma pessoa em gestação pode abalar negativamente, afetar negativamente a imunidade? Com certeza, né? Assim, a gestação, ela muda todo o organismo materno, né? Então, essa gestante, como até, é a mesma coisa que eu até falei anteriormente, há uns 15, 20 dias atrás, a gente até poderia falar, olha, não tem essa maior incidência, mas a gente está num momento de incertezas. Então, gestantes, agora a gente pode sim falar em um maior risco, porque já tem alguns relatos dessa transmissão da mãe para o feto. Como ela tem um estado imunológico, não é que é comprometido, mas ele está muito requisitado pela própria gestação, tá? Então, realmente, neste momento, a gente tem que guardar, né, bonitinho a gestante lá em casa, evitar o contato. A gente está fazendo relatório para as empresas agora, né? Então, isso foi tudo muito novo, isso foi de ontem para hoje.